Glória a Deus. Hoje está conosco o nosso pastor Adalberto, que pastoreia aí as igrejas, casa de oração no Amazonas. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo pela vida dos nossos líderes, né? Amém? Glória a Deus. E nós somos muito gratos pela vida deles. Amém? Glória a Deus. Pastor Adalberto. Amém. Eu recebo. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, porque isso é agradável a Deus. Amém? E compartilhar a oração também é entender quem está recebendo oração que é totalmente dependente do Senhor. Nós não estamos aqui pelo mérito próprio, mas é a misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos. Mais uma oportunidade, eu quero aqui agradecer pastor Tiniel e missionária Luciana, a alegria de podermos desfrutar desse momento de comunhão, de adoração que passamos agora, e também a confiabilidade de nos permitir estar no púlpito das suas igrejas, onde vocês pastoreiam, onde vocês têm a responsabilidade de guiar esse rebanho até Cristo e cuidar dele, amém? Porque salvar, irmãos, pregar o evangelho, salvar não é tarefa difícil, não. O consolidar que é mais difícil, amém? Demanda tempo, e nós não somos filhos bastardos. Não adianta só sairmos ganhando por aí pelo mundo sem cuidar, amém? Nós precisamos gerar. A Bíblia diz que nós temos que formar, criar, fazer discípulos. E fazer não é só numa noite de relacionamento como marido e mulher, ou como namorado e namorada, e fazer e abandonar o filho, não. É ter a obrigação de ensinar. Agora a mãe veio aqui ensinar, pegar a bênção do Senhor, mas só a bênção é a responsabilidade do Senhor, mas a tarefa de cuidar é dela. A responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar é nossa, são as dos pais, amém? E assim mesmo é uma igreja. O pastor, por isso, parabéns pastor Tiniel pelo seu dia e pela igreja que o Senhor confiou nas suas mãos, e eu tenho certeza que muitos serão acrescentados aqui em nome de Jesus, porque a igreja nasceu para crescer, amém? E esse fator crescimento deriva de Atos capítulo 16 versículo 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então o Senhor não está excluindo ninguém. Pastor, você não conhece a minha casa. Amém, mas o Senhor conhece todos, e não há nada difícil para o nosso Deus, amém, amados? O que nós precisamos é entender quem somos a partir do momento que conhecemos a Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre ter a confiança. Hebreus diz que nós precisamos chegar confiantemente ao trono da graça e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você é daqueles que buscam o Senhor, querido, você precisa entender quem é você em Jesus. E não é mais aquela pessoa que o mundo olhava, que o diabo possuía, que o inimigo tinha total liberdade. Não, hoje você é nascido de Deus. E o dia que você entender isso, toda a tua casa vai se render ao Senhor. E eu quero ser profeta, não daqueles que dizem esse que fala contigo, não. Aquele que traz a palavra profética. Nenhum da sua casa será excluído. Em nome de Jesus, todos serão alcançados pela misericórdia e graça do Senhor. Até o de coração mais duro, até aquele que é tímido, até aquele que é bagunceiro, até aquele que possa estar envolvido em algum tipo de criminalidade, de carnalidade, o Senhor há de alcançá-lo, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Repete comigo: eu tenho paz com Deus. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé
a esta graça na qual agora estamos firmados. Tem alguém firmado aqui, irmão? E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Você precisa confiar em Deus, amém? Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Diga, eu sou capaz de amar. Diga com convicção, eu sou capaz de amar. Por meio do Espírito Santo, que Ele, está em maiúsculo aí, que Ele mesmo nos ordenou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, em algumas traduções pecadores, Cristo morreu por todos os ímpios. Olha o que diz o versículo 7. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor da sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda éramos pecadores. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Querido Jesus, é o teu nome que é invocado nessa casa, nesse ambiente de glória, nesse lugar de adoração. Por isso, e aqui eu quero ratificar a oração dos nossos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que a tua palavra ela seja provedora de mudança, porque ela causa divisão alma e espírito, e de tudo aquilo que muitas vezes nos atrapalha a compreender os teus planos. Por isso, que os nossos corações nessa noite seja uma boa terra a receber essa palavra que vai nos nortear e que vai mudar a nossa história. Eu já te agradeço por cada alma aqui presente, por cada vida salva, em nome de Jesus teu Filho, pois foi Ele que deu a vida por nós. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Pode sentar, aplaudindo o Senhor Jesus. Aleluias. Amado, o nosso estado de atualidade em Cristo Jesus é justificados. Essa é a grande diferença entre um pecador sem Cristo e um pecador que encontrou Jesus ou que Jesus o encontrou. A diferença é a justificativa daqueles que a Bíblia fala em João capítulo 1, verso 12: e todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem constituídos filhos de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa, porque nesse processo de salvação da minha vida e da sua vida, muitas vezes nós somos acusados e levados à desistência, ou até mesmo a voltar à velha criatura, devido ao que o mundo nos fala e o que o diabo tenta impor para a nossa vida. Mas eu preciso conhecer a verdade que me libertou e o que essa libertação propôs para a minha vida. Eu não sou mais quem eu era. Pastor, mas eu ainda tenho muitas coisas que precisam ser mudadas. Eu ainda tenho alguns hábitos que ainda carrego, mas calma, querido. Tudo é processual. Eu lembro que em 93 para 94, quando eu converti, eu tinha uma linguagem pagã muito ruim, palavrões, entre muitas palavras que saíam, muitas eram palavrões, e Deus foi mudando, foi lapidando a nossa vida, porque ao conhecer a verdade nós vamos ficando
não é intimidados, mas nós vamos ficando envergonhados muitas vezes. É como você jogar bola no meio dos crentes, onde a maioria da regra é, que não pode chamar palavrão. O crente bate na bola, bate. O crente às vezes xinga, mas existe a regra no meio de todo crente da bola, aqui não pode chamar palavrão, pelo menos tem que ser assim. E muitas vezes nós vamos visitar o futebol de uma igreja, e nos deparamos ali, soltamos, porque aquilo é cotidiano, é comum na vida da pessoa comum. Mas diga assim: eu não sou mais comum, porque agora você foi justificado. Justificado por meio da confissão dos pecados. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: e todos que confessarmos os nossos pecados, ou de se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Enquanto estivermos nessa matéria, nesse estado, vez ou outras vamos errar, irmãos, vamos pecar, porém nós temos que entender que já fomos justificados por meio de Jesus. E isso é o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Não é a igreja do judeu, é a igreja do judeu que vivia em Roma, a igreja que foi alcançada pelo Senhor, a igreja onde se misturava judeus com romanos, patriotas judeus com patriotas romanos, e aqueles precisavam aprender que a salvação não é algo superficial ou algo que tem um prazo de validade. Nós precisamos entender que vivemos uma vida como salvo. Viver uma vida como salvo é viver mudando, porque nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, que um dia nós vamos habitar com o Senhor no lugar onde Ele está, no lugar que já está preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que acreditam no Senhor. Amém? Então eu preciso ir embora nesse mundo, vivendo nesse mundo até o dia do arrebatamento, é viver como se eu já vivesse na presença do Senhor, na glória do Pai, porque é para lá o lugar onde o Senhor reservou para mim e para você. Amém? Só que o inimigo, durante essas etapas da nossa vida, do processo de libertação, ele tende a nos acusar e dizer: isso aí não é lugar para você. Você já chegou num lugar, querido, onde parece que você não se sente à vontade, não está, parece que não está no teu mundo, você parece que não se ambienta ao lugar. É porque você está em processo de transformação. O processo de transformação, ele é assim, nós vamos acostumando, porém nós temos que entender que nós estamos no melhor lugar, no lugar onde o Senhor vai mudar a nossa vida, vai transformar o nosso ser. A Bíblia está dizendo aqui, querido, que antes éramos pecadores, mas nunca, embora pecadores, deixamos de ser amados pelo Senhor. Embora muitas vezes não entendamos esse processo libertador na nossa vida, e até mesmo nem valorizamos, entendemos que já somos amados. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? É por causa do amor do Pai. Ele diz aqui: ainda como pecadores, Ele já nos amou. E aí ele diz no verso seguinte: muito mais agora justificados. Esse amor transborda muito mais. Imagina você pai, imagina você mãe, aquele filho que cresce, que você dá tanto amor para ele, e que por algum período da vida ele se perde, ele vai para o crime, ele vai para a prostituição, ele começa a trazer tristeza para você. Você não deixa de amá-lo, você não deixa de cuidar dele. E a síndrome do filho mais velho sempre vai querer justificar de uma forma contrária esse amor, né? Sempre por mais velho, o mais novo é mais preferido. Passa a mão na cabeça. Eu lembro que meus irmãos comentavam isso, eu mesmo cheguei a comentar, porque os meus dois irmãos mais novos que eu sempre aprontavam alguma coisa ou outra, principalmente o depois de mim. Chegava bêbado, chegava embriagado. Eu não, chegava do trabalho, né, às vezes 3 horas da manhã, dormia até 7, 8 horas, depois eu ia ajudar meu pai na tarefa do dia, e o outro não, amanhecia o dia, dormia, e quando acordava 11 horas, mamãe estava lá com o cafezinho dele pronto, a comida melhor separada, e muitas vezes nos sentíamos bastardos, porque
a gente que estava ali trabalhando diariamente, parece que não recebia atenção devida. Porque sempre o melhor é separado para aquele. Era assim com você, irmão? Comigo foi. Ou talvez eu estou falando para um desses que foi mimado, né? Mas sabe por que isso, irmão? Porque embora o filho no pecado, errando, trazendo tristeza, não deixou de ser filho. Ele passou a ser alvo de oração mais vezes ainda. O que nós precisamos compreender é que agora nós estamos no Pai. E nós seremos amados. Embora errando vez ou outra, continuaremos sendo amados. Diga graças a Deus. E esse amor também é que nos justifica, trazendo para perto de nós a presença do Pai. E aí nós vamos mudando e sendo transformados. A mente vai mudando, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas sejais transformados. Vai chegar um dia que você que não está muito à vontade, vai chegar um dia que você vai estar aqui, ó, ministrando a palavra, pregando a palavra, testemunhando da obra maravilhosa, desse poder salvador que ninguém explica, ninguém compreende, até o dia em que experimenta o amor de Deus. Diga amém. Agora nós já estamos mais habituados, você tem que entender esse processo de justificados. Justificados não quer dizer abrindo precedência para eu fazer o que quiser a qualquer hora. Nós não podemos trazer esse dilema na nossa vida de que eu posso então viver pecando, que agora eu já sou salvo. Querido, nós não estamos pregando calvinismo a respeito de predestinação. Uma vez salvo, você pode fazer o que quiser, que você não tem mais o teu nome apagado. Não, a Bíblia diz e fala para a igreja. Apocalipse é uma revelação falando também à igreja. Por isso que o capítulo 2 vem falando às 7 igrejas. A Bíblia também fala a respeito para que nós vigiarmos, atentarmos para que o nosso nome não seja apagado. Se é apagado é porque algo já foi escrito, teu nome uma vez já foi escrito lá. Mas se eu disser eu não quero ser salvo, eu não quero ir para o céu, eu prefiro o inferno, eu prefiro o mundo. Espera aí, a borracha divina vai lá, ó. Estão entendendo, irmão? Justificados, não para fazer o que você quiser. Por isso o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje usufruo, vivo para a glória do Filho de Deus. Mas o texto também diz aqui em Romanos: agora justificados, temos paz com Deus. E essa ter paz com Deus, irmão, não quer dizer que você vai estar isento de lutas, tribulações, adversidades, conflitos, intempéries da vida. Não, quer dizer que em Cristo você está seguro, embora tudo isso possa acontecer na sua vida. Amém? Mas como que um justificado vê a sua vida daqui para frente? Ele vê tudo como um processo, e como um processo de maturidade na nossa vida. Nós precisamos ver essa justificativa agora pela ótica do Filho de Deus. Nós ainda estamos no mundo, a igreja ainda não foi arrebatada, embora já tenha um ministério que o nome dela é transladado. Não era para estar mais aqui, irmão. Há algum tempo atrás, mais ou menos há uns 15 anos, 14 anos atrás, quando começamos o trabalho em Itacoatiara, ganhamos uma família, e essa família cresceu na igreja. Mas chegou um tempo em que eles saíram da igreja, saiu a pessoa que foi salva da igreja, foi para outro ministério. Não, e nós não estamos aqui defendendo placa de igreja nenhuma, porque até no céu não vai ter placa. Amém? Lá vai ser por nome chamado. Amém? Quem não tiver escrito é para a esquerda, e quem tiver à direita com o nome escrito, ele vai dizer: bem-vindo, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo.
E essa família saiu e a justificativa: não, pastor, nós estamos agora, vamos para uma igreja, né, que prega a verdade. Eu disse: irmão, estão pregando mentira aqui. Não, agora lá Deus me chamou. Qual é o nome da igreja? Transladado. Transladado é arrebatados. Eu disse: eu fiquei, foi. Porque se já foi arrebatado, o que eu estou fazendo aqui? Então nós ainda não fomos arrebatados. Ainda estamos na matéria que é mortal e corruptível. Agora eu tenho que me sentir justificado, irmão. Não deixa o diabo te colocar para baixo quando você errar. Não deixa ele fazer com que você perca a sua identidade em Deus. Uma vez justificados, e se você não viver a prática do pecado, se você errar uma vez ou outra, Paulo ele escreve à igreja dizendo: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecar, saiba que tens um advogado diante do Senhor. O pecado não é para afastar o homem de Deus, querido. Do contrário, se pecarmos, aí é que temos que correr para o Senhor, sim, mais ainda. Senhor, eu ouvi o que não era para ouvir. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. E se aproxima do Senhor, não se afasta dele. Porque fora dos olhares, não dos olhares, mas fora do círculo salvador do Senhor, quando você decide não caminhar mais como salvo, você se torna presa fácil para o diabo. Se estando Deus do teu lado, as lutas são diversas, são grandes, quanto mais se você se tornar inimigo de Deus. Pastor, posso me tornar inimigo de Deus? Pode. A Bíblia diz: aquele que se constitui amigo do mundo passa a ser inimigo de Deus. Uma coisa, querida, é ter o diabo lutando contra a sua vida. Uma coisa é o teu vizinho lutar contra você. Outra coisa é alguém lá no teu trabalho lutar contra você. Outra coisa é ter Deus como inimigo. Então aprenda a viver como um justificado, como aquele que tem paz com Deus. Sabe o que é ter paz com Deus? É Deus te olhar e não ver erro em você. Você que já entregou sua vida a Cristo, não fique atemorizado pelo que você já fez e confessou. Não deixa essa culpa te distanciar do Senhor. Eu acho que isso não é para mim. É para você sim. Jesus não veio para homens sãos, mulheres sãos. Ele veio para mim e para você, pecadores. E Ele nos amou quando éramos pecadores. E Ele diz muito mais. Agora esse amor se externa porque somos justificados em Deus. Quantos estão entendendo? Essa introdução bíblica aqui é para que você entenda quem você é agora. Justificados no Senhor, temos paz com Deus. Quer dizer que eu tenho acesso ao Senhor. Eu tenho livre acesso ao Pai. E vamos caminhando de glória em glória até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Isso vai acontecer no dia em que formos chamados. Paulo escreve aos Filipenses a respeito disso: estejais, irmãos, atentos, não sejam ignorantes com respeito ao arrebatamento. Será no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta. Os mortos primeiro ressuscitarão. Aí Paulo disse: em seguida nós os vivos seremos transformados. É o dia da transformação, é o dia que você vai deixar, eu e você seremos incorruptos e imortais. Nesse dia, exatamente nesse dia, queridos, vai acontecer algo sobrenatural. Nós aprendemos em Gênesis capítulo 1, ou Bereshit, no capítulo 1 da criação do Senhor. E quando chega na criação do homem, lá pelo capítulo 3, 2, 3, aí nós vamos ouvir: e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança.
a imagem é parecida. Alguém já virou para você e disse assim: você é a cara do seu pai, a cara da sua mãe. É imagem. A semelhança é comportamento. E eu quero fazer uma pergunta a você hoje, que eu fiz no Alvorada pela manhã. Em comportamento, somos semelhantes a Deus? Somos ou não? Não. Não somos. Estamos longe de ser. Somos justificados. Deus nos vê como filhos, mas a sua imagem e semelhança vai acontecer no dia em que formos transformados. Perdemos essa identidade no dia que Adão pecou. Do dia que ele tocou no fruto para cá, deixamos de ser a semelhança de Deus. Mas ele disse: um dia isso será restituído. E nós estamos caminhando para isso. Jesus mesmo falou, disse: no reino não vai entrar carne e sangue. Então essa matéria não é semelhante ao homem antes da queda. Porque imagina, querido, você tem a energia que Adão tinha, de cuidar de um jardim que Deus fez o homem, pôs o homem lá. Um jardim que é hoje praticamente o tamanho do país do Iraque, onde ele dava nome aos animais, onde ele não existia cansaço, fadiga. E toda tarde ele tinha um relacionamento com Deus, que isso foi quebrado no dia em que ele pecou. Hoje nós entendemos aquele texto bíblico que diz que tudo converge para Cristo. E quando olhamos o tabernáculo do Senhor, nós vamos ver ali que existiu no tabernáculo, no deserto, 3 portas. Uma que dava acesso ao altar de sacrifício, que era o pátio externo do tabernáculo. Outra que dava acesso ao santo lugar, e uma terceira que dava acesso ao santo dos santos. Um dia Jesus, chegando para a multidão, falou aos seus discípulos e à multidão, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim primeiro. E o nome dessas 3 portas era caminho, verdade e vida. E tudo converge para Jesus agora, dizendo: ele é o caminho, a primeira porta do tabernáculo. Ele é a verdade, a segunda porta. E ele é a terceira porta, chamada vida. Hoje você tem vida em Deus. Diga graças a Deus. Agora você precisa esforçar-se para isso, para que toda essa obra maravilhosa reflita no seu comportamento. Nós estamos crescendo diariamente, diga amém. Amados, a Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 47, mas começando ali pelo 39, a Bíblia diz que um dia André, querido, andando, o André, irmão de Pedro, Simão, que ainda era conhecido somente como Simão, os 2 irmãos estavam caminhando. André era discípulo de João Batista, e ali agora ele encontra Jesus, e Jesus começa a falar e a fazer as primeiras obras. André então chega para Simão e diz assim: encontramos o Messias. Então ele apresenta para Jesus, e Jesus imediatamente, o que ele faz com Pedro? Ô Simão, a primeira palavra liberada na vida de Simão foi: Simão, a partir de agora és Pedro. Deus muda o seu nome. Jesus muda o seu nome. Talvez lá no mundo você era conhecido como o doidão da rua, o filho, a ovelha negra da família. Eu não sei como te chamavam, qual era o teu apelido lá no mundo, como é que as pessoas te conheciam. Mas ao encontrar Jesus, irmão, ele muda a nossa identidade. Ainda que pessoas não veem a mudança, eles verão. Diga amém. Quem recebe aí, diga amém. Tu és Pedro. Mudou o nome. E aí Pedro agora passa a ser discípulo de Jesus. Logo em seguida, um outro chamado Filipe, vizinho de Pedro e André, da mesma cidade.
encontra um amigo de infância que também conversavam sem entendimento, mas na expectativa de um dia encontrar também o Messias. Agora Filipe encontra um amigo de infância chamado Natanael, e eles conversam sobre o Messias. Quando será que o Messias vem? Quando será que o Messias vem? Só que agora Filipe já havia encontrado o Messias, e diferente de André que diz encontramos o Messias, Filipe vira para Natanael e diz encontrei o Messias. Natanael pergunta de onde ele é. De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Então no 47 Filipe vira para Natanael e diz vem e vê. A importância de você entender quem você é em Cristo é que você sempre vai trazer outro. Quando eu sei o que eu encontrei, irmãos, eu quero compartilhar. Eu quero que outros experimentem desse Cristo maravilhoso. E se você ainda não tem prazer de falar do Messias, não fala com brilho nos olhos do que Deus fez na sua vida, você precisa nascer de novo. Você chegou religioso querendo vida eterna, e religiosidade não entra no reino. Jesus falou isso para um príncipe, homem que cresceu dentro do cenáculo. Quando ele encontra Jesus às escondido à noite, e ele quer ter um particular com o Senhor, e agora o príncipe pergunta: o que devo fazer eu para viver a vida eterna, ter o reino de Deus? O Senhor vira para ele e diz: é necessário nascer de novo. Quem não fala com brilho nos olhos a respeito de Jesus, querido, necessita nascer de novo. Você ainda é uma pessoa de passagem na igreja, você ainda precisa encontrar de fato o Messias, porque Filipe falou com brilho nos olhos para Natanael, e imediatamente aquilo convenceu Natanael de ir ver. Não é vir ver o pastor. Vamos lá na minha igreja, lá tem um pastor abençoado, o ministério de louvor é uma bênção, o diácono é uma bênção, lá tem uma água gelada, lá tem um lugar confortável. Não, não é por isso, é porque encontramos o Messias. Isso supera qualquer conforto, qualquer pessoa. Nós vamos atrás daquele que pode nos levar a Deus. E você precisa ser esse André ou Filipe, que fala com tanta convicção do que encontrou, que quem você convidar não vai poder resistir, meu querido. Porque todos estão buscando o Messias. Alguns vêm por interesse para querer um carro, uma casa, não importa. O apóstolo Paulo pregou a respeito disso, dizendo: uns pregam Jesus por interesse, outros por divisão, outros por contenda, mas não importa. O importante é que o evangelho seja pregado, porque assim seremos conhecidos como discípulos. Mas esse texto se desenrola de Romanos capítulo 5, dizendo: estejai por felizes quando passar por tribulações. Quem aqui, irmão, pede oportunidade? Pastor, me dá uma oportunidade porque eu quero contar um testemunho, e chega aqui dizendo: irmão, meu testemunho é que eu estou numa tribulação danada. Alguém conta com alegria? Alguém conta com alegria? Não, né? Mas a Bíblia nos ensina aqui: aquele que é salvo aprende a contar os seus dias. Amém? Ele sabe que está tendo o cuidado do Senhor sobre a sua vida, independente do momento que ele esteja vivendo. E eu quero falar para você hoje, meu irmão, que entrou nesse ambiente de glória, passando uma luta, uma adversidade, já falou de divórcio, já falou até de tirar a vida, já não está aguentando mais, já orou dizendo: Senhor, não aguento mais. Mude a tua perspectiva, a tua forma de ver, porque agora você é justificado no Senhor Jesus. E quem é justificado muda a linguagem, muda a forma de ver. Estejai por feliz quando passar por diversas tribulações, porque ela está produzindo algo na sua vida, algo que é necessário
O que a tribulação produz? Veja aí na sua Bíblia. Vamos olhar, vamos acompanhar. Mesmo Romanos. Aleluias. Versículo 3. E não somente nisto o que? Na esperança que damos glória ao Senhor, mas não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, vírgula. Paulo ele está dizendo assim, ó, eu estou passando uma luta, mas glória a Deus por isso. Por quê? Porque essa tribulação, ela está produzindo, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Irmão, se tu está reclamando do teu estado, você está precisando ter paciência, e a paciência vem pela tribulação. Eu não aguento mais, eu não quero mais ir para a igreja, está muito quente, a água não está bem gelada, a irmã ou o irmão não prega direito. Está impaciente, é? Então peraí que o Senhor diz assim, deixa eu te dar uma tribulação um pouquinho aqui, porque ela vai produzir paciência. Olha, o caminho no deserto era para ser 40 dias. O povo chegou e começou: Moisés, estou com sede. Moisés, cadê a terra, Moisés? Moshe, cadê a terra prometida? Aí sabe, vocês estão impacientes, é? Espera aí, vamos multiplicar os dias aí. 40 dias, e o Senhor faz questão de dizer: provei para Israel durante 40 anos que eles dependiam de mim. A impaciência quer dizer que você não confia, e toda falta de confiança é descrença, e falta de fé a Bíblia chama de pecado. Tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Estão comigo, irmão? Estão comigo? Desculpa, eu não estou trazendo palavras de efeito que mexem com a sua alma. A irmã abriu o culto aqui em Hebreus dizendo que a palavra ela divide alma e espírito. E hoje eu estou falando para o teu espírito. Deixa a alma de lado aí. Se você quiser um discurso almático, vai para o YouTube. Lá está cheio. Mas lá ninguém tem compromisso de pastor contigo. O dia que você tiver uma necessidade, tiver enfermo, liga para alguém do YouTube e vê se ele vai te visitar. O teu pastor vai. Amém? Então aqui a palavra é para dividir alma e espírito. Amém? Porque o espírito um dia volta para Deus e a tua alma vai prestar conta. E a tua alma precisa ser doutrinada na palavra. A tribulação produz paciência. Quando você aprender a ser paciente, a tribulação cessa. Amém? Ah, pastor, é por isso, ó. Eu estou vivendo paz com Deus nos dias difíceis, nada está ruim. Aprendeu. Está tendo paciência. Mas a paciência também produz. Vamos lá continuar. Versículo 4. A paciência produz experiência. Eu falei hoje, você, quando o teu carro quebra, a tua moto quebra, você leva para o mecânico que acabou de se formar ou para o mecânico experiente? Levar para quem é experiente. Diga assim: a paciência produz experiência. Quando o diabo vir com tribulação para tentar te perturbar, você vai dizer assim: ô capeta, eu aprendi a ser paciente, isso me trouxe experiência. Já estou tarimbado. Aí ele vai encontrar um cara como ele encontrou Jesus no dia do deserto. Está com fome? Se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. Sou paciente. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga: tribulação, paciência, experiência. E a experiência produz o quê? Leia aí, irmão. Acompanha aí. E a experiência, a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu sou agora experiente. Experiente não tem a ver, missionária Luciana, com tempo somente. Porque a gente vê muita gente idosa na igreja que é impaciente, é murmurador, é contencioso. Mas às vezes a gente vê um jovem que você exorta, fala, disse amém, meu pastor, é verdade. A Bíblia diz aqui que a experiência produz esperança. Troca a esperança por fé. Porque a esperança é aquilo que se aguarda. Eu tenho esperança que seremos salvos. O dia que formos salvos, acabou a esperança. Sim ou não? Então mantenha a esperança até acontecer. Eu tenho esperança que Deus vai abrir uma boa porta de emprego para mim. A esperança acaba no dia em que as portas se abrirem. Diga amém. E que você aproveite as oportunidades que o reino de Deus está proporcionando a você. Em todo esse querido resumo é: Deus está trabalhando na minha e na sua vida para nos aperfeiçoar. Porque tudo isso é um seminário onde você vai consolidar outras pessoas que vão chegar após você. Diga amém. Para que se cumpra Mateus 28. Não só ir pelo mundo, não adianta ir pelo mundo se você não fizer discípulos. Se você for pelo mundo sem fazer discípulo, a Bíblia diz em Lucas 15 que você é filho pródigo. Agora, se você sai para fazer discípulo, você salva através do Evangelho, e a Bíblia diz assim: ensinando-os a guardar tudo que vos tem dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, irmão? Aleluia. Versículo 6. Por Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios ou pecadores. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Ninguém morre nem pelo justo, quanto mais pelo pecador. Você pode até se doer por alguém, mas não toma o lugar dele. Eu estou falando para você, querido, que não importa como você chegou, o importante é que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Porque Ele está falando para vocês alguém que foi mudado. Eu não falo de outros, eu dou o meu testemunho. Amém? Que não tive uma vida de prostituição, nunca gostei de bebedice nem de droga, mas eu era meio loucão. E o Senhor me mudou. Eu sou mais louco ainda hoje, porque eu não sou mais natural. A Bíblia diz que para o homem comum, natural, o Evangelho é loucura, mas para aquele que crê, é poder de Deus. Então que esse poder alcance você, a ponto de transformar a sua vida, até que você transborde, e você se torne um missionário potencial. E não olhe para o teu estado atual, nem para o teu passado, nem para as tuas dificuldades, porque problema todo mundo tem. Mas independente do teu problema, um dia esse maravilhoso Jesus decidiu encontrar você. E pasme, Ele nos encontra nos momentos onde a nossa paciência está limitada, onde não aguentamos mais. Foi assim com esse rapaz que talvez estava impaciente, Natanael, de esperar o Messias. Quando é que ele vem? Quando é que ele vem? E quando chegou a notícia, eu o encontrei. Ele correu até lá. E Jesus, ao vê-lo, libera uma palavra sobre a vida dele e diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há pecado, dolo.
Jesus conhece além do teu superficial, irmão. Jesus te conhece além do teu status da rede social. Jesus te conhece quando você está sozinho. Jesus conhece você e te vê quando você apaga a luz, quando você chora longe da tua esposa para ela não ver. Jesus te conhece quando você faz o teu filho dormir, depois vai chorar sozinha na cozinha. Jesus te conhece no íntimo. Nós não podemos esconder nada. A Bíblia diz que diante dele nós estamos desnudos. E é nesses momentos que ele nos encontra. Natanael se surpreendeu porque o Senhor falou a respeito dele. Eis aí um homem que não vive pecando, um verdadeiro israelita que guarda a tradição, que espera o Messias. Era isso que Jesus estava falando, missionária Luciana, porque Jesus já havia falado para fariseu, para saduceu, para escriba, para sumo sacerdote, para sacerdote, mas nenhum deles Jesus apontou dizendo verdadeiro israelita, porque o verdadeiro israelita não só guarda a Torá, mas também espera o Messias. E ele foi lá porque ele esperava o Messias, ele ansiava encontrar o Messias, ele queria aquilo para ele. E Jesus respondeu para ele. Vejo, Natanael disse, vejo que tu és profeta. Jesus disse, não, tu não entendeu. Filipe disse que encontrou não foi um profeta só. Filipe disse que encontrou o Messias. Por isso, Natanael, antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira. Antes que viesse o convite para você vir hoje ao culto, o Senhor te encontrou, te viu. Nos teus secretos o Senhor te viu. No teu choro o Senhor te viu, te encontrou. E por isso que você está aqui. Não é porque tem alguém diferente pregando, é porque o Senhor te viu. E Ele disse, Natanael, é muito mais do que isso. Você precisa entender, Natanael, eu não só te vi debaixo da figueira, como eu vi você num outro estágio. Você vai ser um ganhador de almas. Eu vou transformar a sua vida. E eu estou falando de alguém que aguardava. Jesus estava falando, Natanael, um verdadeiro israelita, aquele que aguarda o Messias. Talvez eu esteja falando hoje para você, irmão, que olha para um lado, olha para o outro, já está tanto tempo dentro da igreja e começou a ficar impaciente, porque você olha para o ímpio, o teu vizinho, ele compra carro novo, ele dá entrada na casa, parece que aparentemente ele é mais feliz do que você, porque ele leva a família para o cinema, ele leva para o restaurante, e você já está que nem Asaf no Salmo 73, impaciente, dizendo, eu olho para o ímpio, ele peca, ele erra, e não vem condenação sobre ele. Eu olho para o ímpio e ele não morre, ele não está doente, ele não sofre necessidade. Asaf estava impaciente, mas ele revela dizendo, mas isso durou até o dia que eu entrei no santuário, e eu vi que o ímpio é como a palha, a sua felicidade, a sua alegria não dura. Talvez hoje você é um Natanael, que está cansado de aguardar, de esperar, mas hoje a palavra te encontra dizendo, é mais do que um profeta, é mais do que uma profecia, é transformação de vida e de caráter. Isso vai trazer na sua vida paciência, que vai gerar esperança, experiência, e vai se transformar na fé a ponto de você aguardar, e enquanto aguarda vai trazer outros homens e mulheres com você. Mas talvez hoje você está aqui por um trabalho, para resolver algum problema, impaciente, como João capítulo 4, a mulher samaritana, que estava cansada de buscar água, que não aguentava mais a pressão da sociedade, porque todo mundo olhava para ela e via que ela era pecadora, uma mulher adúltera, que já tinha passado por 5 casamentos, e que agora encontra
uma aparente paz num relacionamento que era ilícito. Mas antes mesmo de ela se submeter a buscar água ao meio-dia num poço de água, num poço de Jacó, cavado por Jacó, filho de Isaac, antes mesmo de ela realizar a tarefa diária da fuga, de encontrar pessoas, que ninguém vai ao poço meio-dia, irmão. A gente escolhe o dia, o lugar, o horário mais frio. Mas ela sabia que ninguém ia meio-dia, então ela precisava ir, porque ela não queria encontrar pessoas. Mas sem ela saber, Jesus já tinha dispensado inclusive a equipe dele para encontrar com ela num particular. Eu quero dizer para você, samaritana, que o dia em que você beber da água que Deus te oferecer, e quando você gerar uma intimidade com Deus a ponto de quem te vê vai te surpreender, e vai ser surpreendido quando olharem para você e vai dizer: como é que esse menino tem intimidade com Deus? Como é que essa jovem fala e prega desse jeito com tanta autoridade? É porque você encontrou Jesus. E quando você encontra Jesus, não tem como você escapar. Você se torna um missionário, um evangelista. Deus muda a tua linguagem, Deus muda a tua forma de ver. Deus não encontra você para você se tornar aquele que fica pensando: eu sou pecador, eu não mereço. Não, a samaritana diz: quem é você para me oferecer água? Jesus disse: se você descobrir quem eu sou, você é que vai me pedir. E quando você me pedir, eu vou te dar de beber. Não basta estar no poço, irmão. É preciso saber pedir para quem pedir. Jesus está dizendo: tu está do lado de um poço, mas eu estou te dizendo que eis aqui a água da vida. Escolhe, você quer continuar bebendo e vindo aqui todo dia, ou você quer beber da fonte? Beba da fonte. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ei, aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o 6º não era dela. Volta para Samaria e evangeliza a cidade toda. O que ela falou, irmão? Alguém lembra o que ela falou? Venham. André fala para Simão: encontramos. Filipe fala para Natanael: encontrei. Vem ver. A samaritana fala para a cidade: venham ver, eu encontrei um Messias que falou tudo ao meu respeito. Eu não estou na igreja para saber a respeito da sua vida, irmão. Eu estou na presença do Senhor para saber o que Ele tem para mim. Porque quando eu entender o que Ele tem para mim, eu vou me tornar um homem que vai ganhar outros homens. Você vai se tornar uma mulher que vai ganhar outras mulheres, sem se preocupar com cargo, sem se preocupar com posição, sem estar preocupado com o que vão falar. A Bíblia diz que aquela mulher levou toda a cidade a ouvir o Messias no poço de Jacó. Jesus vira para ela e diz: traz o teu marido aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, eu sei o teu pecado, eu sei o que você faz, eu sei o que você fez, eu sei da forma que você vive, porém eu não te condeno, porque o marido que você tem agora não é seu. E ela volta, não traz só o marido, porque ela rompe tudo aquilo que era ilícito, e ela traz os samaritanos para ouvir falar do Messias, que é poderoso para mudar vidas. Ei, jovem, que Deus vai fazer na sua vida, você talvez não compreende agora, mas vai entender. Tu tem um lugar perto do coração de Deus. Diferentemente da equipe de Jesus, todos nós hoje, como João, discípulo amado, temos o direito ao colo do Pai, ao colo do Senhor. E deixe que cada um descubra por si mesmo quem é o Messias. O teu papel, o meu papel, é falar, é testemunhar o que Ele fez em mim, o que Ele fez em você. Deixa que cada um vai viver a sua experiência, vai tomar sua própria decisão,
Porque quando os samaritanos ouvem Jesus, eles concluem dizendo: nós ouvimos falar da samaritana, mas agora nós estamos vendo com nossos próprios olhos que tu és o Messias. Deixa que Deus vai se revelar para aquele que você vai trazer para conhecer o Senhor. Essa igreja vai ganhar uma multidão de discípulos que irá apresentar o Senhor para as pessoas. E Ele vai dizer para cada um: eu sou o caminho que você buscava, eu sou a verdade que você não conhece, eu sou a vida que você precisa. Para de buscar em outros lugares aquilo que não te satisfaz. Só o Senhor é que nos satisfaz. Diga graças a Deus. Quem encontrou o Messias pode levantar agora, em nome de Jesus. Fica de pé, porque quem conhece Jesus não vive parado, ele vive se movendo. Ele está à disposição do Rei. E se tem alguém hoje, essa noite, que quer ir a esse encontro, que quer ir até Jesus, que recebeu esse convite, quer reconciliar com Jesus, eu te convido a vir hoje à noite aqui à frente, e deixa que Ele vai se apresentar a você. Talvez você era um Natanael que já era crente, mas aguardava. Venha também, porque é para você. Talvez você é a samaritana que não sabia o que fazer, conhecia o costume, mas não tinha vida com Deus. É um privilégio para você estar hoje aqui, meu irmão. Eu quero que todos botem a mão no seu coração. A Bíblia diz uma coisa: é daí que procedem as guerras. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4: filho meu, guarda o teu coração, dai-me o teu coração. Guarda o teu coração. Se o teu coração for do Senhor, você nem vai falar muito. Você não vai precisar falar muito, porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. É porque o pouco, quando você falar com o Senhor, vai alimentar uma grande multidão. Ora labassurianda ramachemanas, re rabassou ramanás. Bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, foi o Senhor quem marcou esse encontro essa noite, com os Andrés, com os Simão, com os Natanaéis, com os samaritanos. O que nós queremos é sair daqui saciados, mas essa fome vai continuar, porque o Senhor falou dizendo em João: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come de mim tem parte comigo. Oh, aleluias. Vamos louvar ao Senhor. Oh, aleluias. Peça para o Senhor mudar a sua vida. Junto estava eu, como judeu, viu a sede que havia em mim. Bendito é o nome do Senhor. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluias. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar se a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Que o Senhor Jesus encontre você. em outras fontes. Aleluias. Não precisarei aqui Transforma as vidas. voltar pra minha sede
saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És tudo de Deus, o Messias, Senhor, oro por essa geração que tem sido encontrado por Ti, porque ainda quando éramos pecadores o Senhor nos amou, muito mais agora justificados no Senhor. Revela-se a eles, meu Deus, que os seus corações sejam inundados do Teu amor, porque só podemos amar como o Senhor se o Senhor estiver em nós. João escreveu dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama e é amado de meu Pai. Que ninguém saia desse lugar sem experimentar esse amor incondicional. Que toda tristeza, toda ansiedade, toda opressão, toda depressão caia por terra, seja aniquilada pelo poder do amor de Cristo. Sinta-se amado, sinta-se especial, sinta-se provido da alegria do Senhor e da força do seu poder, que Ele te renova, te restaura e te diz: tu és o meu filho, eu hoje te amei, eu te busquei, eu te resgatei, eu restaurei o teu nome, restaurei o amor em ti. Charalabassuri andarás. Oh, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Aleluia.